Você, por acaso, sempre sonhou em ser a rainha do planner e nunca conseguiu? Pois bem, seja bem-vindo a esse canal Lar Doce Ordem. Meu nome é Jéssica Maria e hoje eu quero dizer para você que você não é a única pessoa que sofre com agenda e planner. Eu também sofro e um monte de gente sofre. E eu quero apresentar para vocês aqui um método muito simples de você poder organizar a sua vida usando apenas uma folha de papel. Eu sei que a mulherada do planner e da agenda vai falar: ai, mas não cabe tudo que eu gosto de colocar no meu planner. Pois bem, meu amor, pode continuar com o seu planner divíssima, maravilhosa, mas a gente que é um pouco enrolada ou de repente um pouco mais prática, um pouco sem paciência de ficar lá desenhando as coisas, escrevendo, pintando, colorindo, a gente precisa de uma coisa mais fácil, mais palpável. E às vezes não tem nem paciência, ou às vezes não tem tempo nem de imprimir alguma coisa, uma planilha, uma coisa simples, uma folha. Só tem uma caneta e um papel. E aí vem a solução. Vem a solução dos seus problemas, que é justamente esse papel. Eu vou convidar você a pegar uma folha A4 e aí você divide essa folha A4 no meio. Eu coloquei nesse azul aqui para poder animar, assim, na hora de olhar na geladeira, onde eu for pendurar. Uma folha diferente, uma folha azul, então você pode usar uma folha colorida ou uma folha branca, tá tudo certo. Aí você dobrou no meio, aí você dobra mais uma vez, então ela vai ficar dividida em 4 partes. Depois que você dividir em 4 partes, você vai começar a escrever cada sessão para poder organizar a sua semana. E você vai organizar aqui nesse papel não somente aquilo que você precisa fazer em casa, tarefas, como também trabalho, se você precisar, estudos. Você pode colocar nessa folha de papel, inclusive, coisas, compromissos que você tem. É claro que os compromissos você pode colocar também no celular para você receber aquele maravilhoso alarme, né? Para você lembrar que você tem que ir para algum lugar. Mas não custa nada você também deixar bem à vista para que você ou outra pessoa que more com você também te ajude a lembrar: olha, você tem tal compromisso, tal horário. Aqui também você vai poder monitorar a sua lavagem de roupa e você também vai conseguir colocar como meta alguns desafios de arrumação ou de tarefas que você vai fazer em apenas 10 minutos para poder acelerar e adiantar a sua vida durante a semana. Vamos lá aprender como é que faz? Pois bem, nessa primeira parte aqui da folha, como vocês podem ver, eu espero que vocês consigam ver. Tudo bom? Tá focando, meninas? Nossa, isso aqui é um clássico de quem começou lá atrás a assistir YouTube, né? Quem é da nova geração não deve nem saber a referência, mas tudo bem. Aqui nessa primeira parte, vocês vão colocar os dias da semana. Então, você vai colocar de cima a baixo, assim, na vertical, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até chegar no domingo. Se você não tiver muitos compromissos sábado e domingo, você pode até dividir no mesmo espaço, sábado e domingo, mas, enfim, você faz de acordo com o seu número de compromissos na semana. E o que que você vai fazer aqui? Você vai dividir se você quiser fazer com caneta colorida, se você quiser usar uma régua para poder dividir melhor, eu fiz aqui da forma mais simples possível, para não haver justificativa daquelas pessoas que estão na correria ou que não têm paciência para poder se organizar numa agenda. Então, se você pegar só e colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo até o final, e dividir mais ou menos, você consegue, por exemplo, colocar aqui, ó, terça-feira, 19 horas, dentista. Então, você consegue ver. Você pode usar um marca-texto para poder ficar bem chamativo ali na hora de você olhar a sua folhinha de papel onde você pendurar, seja no mural, seja na geladeira. Aí você pode colocar, por exemplo, aqui eu coloquei no sábado, como exemplo, né? 18 horas, mercado. Então você pode colocar, inclusive, esses tipos de compromissos que não necessariamente tem um agendamento, mas que você se comprometeu a fazer aquilo naquele horário. Então, para você não esquecer de nenhuma tarefa, você vai usar essa primeira parte da folha. Na parte do meio, aqui, ó, essa parte maior, essa parte aqui, você vai dividir em 4 partes e você vai colocar as sessões que mais fazem sentido com a sua rotina no seu dia a dia. Então, eu coloquei, por exemplo, aqui casa, trabalho, estudos, igreja. Aí, você coloca aquilo que faz mais sentido para você. E aqui você vai colocar exatamente quais são as tarefas que você tem e que você não pode esquecer de maneira alguma. Se você, por exemplo, tem um relatório para entregar, se você tem um trabalho da faculdade, se você faz faculdade, se de repente você tem as tarefas de casa que você não pode esquecer. Eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre como eu separo cada semana, inclusive eu já
tem um vídeo aqui que eu já coloquei, onde eu explico sobre o método Fly Lady. Foi o primeiro vídeo do episódio, mas eu vou fazer um vídeo somente explicando como que faz para realmente você dividir todas as tarefas por áreas da sua casa e tudo mais. Todo o método Fly Lady, todo explicadinho, vai estar aqui no canal, mas já tem esse primeiro vídeo para você ir lá conferir, se você não entender do que eu tô falando. Aqui eu coloquei, por exemplo, o banheiro. Então, nessa semana eu vou lavar o banheiro. E aí eu coloco aqui, posso colocar aqui, as tarefas mais importantes que eu não posso esquecer na hora de lavar o banheiro. Eu já tenho uma folha, já tenho uma lista daquilo que eu sempre tenho que limpar no banheiro a cada dia, mas muitas vezes a gente precisa priorizar algumas coisas que são mais urgentes, então eu posso colocar aqui nessa parte de casa. Aqui, por exemplo, na igreja, se eu preciso, por exemplo, eu preciso me confessar, eu preciso, sei lá, fazer, tem algum compromisso que não necessariamente precisa de uma hora específica. E aí eu anoto aqui, às vezes eu preciso fazer uma atividade para as crianças, que eu cuido das crianças da igreja, então eu coloco aqui. Então, aqui eu coloco exatamente o que eu tenho de tarefa para poder fazer na igreja. E aí você vai dividir da maneira que fizer mais sentido para você, tá bom? Nessa parte maior. E aí você vai ticando conforme você for fazendo. O objetivo aqui, gente, não é gerar ansiedade, é gerar praticidade para que você não esqueça de fazer as coisas que você precisa. E tirar esse peso da cabeça das tarefas, porque se fica tudo na sua cabeça, você tentando lembrar, isso vai gerando um desgaste, você às vezes esquece, você vai gastando muita energia que deveria ser no foco para poder executar e não lembrar o que você tem que fazer. Então esse é o objetivo dessa folhinha prática. Na última parte da folha, que eu vou abrir para vocês entenderem melhor, aqui fica de segunda a domingo, ou de domingo, se você quiser começar pelo domingo, tá bom? Até sábado. Aqui fica a parte maior, onde você vai dividir em 4 partes, né? Pode ser mais, se você achar, mas fica mais organizado se for em 4, né? E nessa última parte aqui, você vai colocar aqui em cima, lavanderia, ou seja, para você lembrar que você precisa lavar roupa. Aqui em casa a gente precisa lavar todos os dias. Então, olhando para cá, eu sei que eu não esqueci de lavar a roupa. E aqui, quando eu dou um tique, significa que eu lavei e coloquei na corda, tá bom? Então, às vezes, né, quem nunca esqueceu, lavou a roupa e na hora da correria do dia a dia esqueceu de colocar na corda. Então, aqui eu sei que eu cumpri essa tarefa. Aqui embaixo, esqueci de falar no começo do vídeo, que é muito importante, compras, listinha de compras. Às vezes você tá ali na correria, fazendo uma comida. Caramba, lembrei que eu tenho que fazer compras. Tem que comprar alguma coisa. E aí você, rapidinho ali, pega na caneta e coloca aqui, ó, banana para quem tem criança de praxe, né? Pão, leite, aí você anota aquilo que você viu que acabou, que tá prestes a acabar e que você precisa fazer as suas compras. Eu tenho um bloco de notas, e fica aqui até a dica para vocês, onde eu coloco uma lista de compras já completa, para eu não ficar tendo que fazer uma lista de compras do zero sempre. Fica uma dica aí para vocês extra, tá bom? De vocês terem no bloco de notas. Às vezes, se você quiser imprimir também, ou se você quiser sempre anotar numa folha, se você for da caneta e do papel, do lápis e do papel. É importante você ter uma lista fixa do que você sempre compra, porque antes de ir no mercado, você dá uma olhada e aí você pode lembrar de comprar alguma coisa na hora de você fazer a sua lista de compras. E esse bloco de notas que eu tenho, eu divido, eu compartilho com o meu marido. Então, às vezes, ele está indo ao mercado, na maioria das vezes ele vai sozinho ou a gente vai juntos. Então, essa é a função, a tarefa dele, de fazer as compras. E aí, na hora de eu checar o que precisa ser comprado aqui em casa, eu coloco, eu vou ticando lá, vou tirando o tique, né? Então, ele sabe tudo aquilo que tiver vazio, uma bolinha vazia, é o que precisa comprar, tudo aquilo que tem bolinha cheia não precisa comprar. Então, é uma forma prática também de vocês se comunicarem sem ter que ficar sempre mandando mensagem no WhatsApp. Aí, compra isso, compra aquilo, não sei o que. Ele só abre lá o bloco de notas e sabe o que precisa ser comprado. E, por último, aqui nessa parte de baixo, desafio de 10 minutos. O que seria isso? Tarefas que você pode resolver em 10 minutos para ajudar no seu dia a dia. Então, eu coloquei, por exemplo, destralhe do armário. Então, em 10 minutos, vai ser o desafio de 10 minutos, eu vou destralhar o armário. Acabou os 10 minutos, acabou. Ah, mas tem mais coisa para destralhar. 10 minutos apenas, para a gente focar naquilo e tem outras coisas para a gente fazer na nossa semana. Então, né? Arrumar em cima da geladeira. Então, às vezes, tá aquela bagunça em cima da geladeira, ou em cima do armário, ou em cima de uma mesa, em cima de algum lugar, em algum lugar em cima de alguma coisa, ou embaixo de alguma coisa, tem uma bagunça aí, né? E aí, você pode colocar aqui como desafio da semana de você separar 10 minutos
para você arrumar aquela hora. Então, você olha para aquilo ali, assim, agora é a hora de eu arrumar em cima da geladeira, por exemplo, coloquei aqui. Aí eu separo 10 minutos, coloco um timer no celular, arrumo a geladeira ali em cima rapidinho, dou uma limpada, parará, tiro se tiver que tirar coisa. Hoje em dia eu tenho que colocar um monte de coisa para cima por causa da minha filha, de 1 ano e meio. Então a geladeira tá tomada de coisa que senão ela abre gaveta, abre isso, abre aquilo. Quem tem filho pequeno entende. Não gosto de coisa em cima da geladeira, mas enfim, é fase. Então, é o desafio de 10 minutos. Você pode colocar aqui coisas que você pode fazer em 10 minutinhos rápido. Por exemplo, eu sempre enrolo para poder fazer a lista de compras. Então, você pode colocar aqui no desafio de 10 minutos. Desafio de 10 minutos. Em 10 minutinhos eu vou lá, pego meu celular e faço a lista de compras rapidinho. Olho lá a lista, vou ticando ali o que tá faltando e pronto, resolvi o meu problema. Então, isso aqui ajuda a vida. Então, gente, olha só. Como a gente não precisa de um planner para a gente organizar a nossa semana, a gente não precisa de uma agenda necessariamente, a gente pode organizar a nossa semana em apenas uma folhinha. Eu espero de coração que essa folhinha te ajude no seu dia a dia, que seja prático para você. Não precisa complicar, não precisa fazer frufru. Eu sei que tem gente que fala assim, mas é legal ser bonito, porque aí te motiva e tudo mais. Só que se o ser bonito, o ser colorido, tá te impedindo de realmente colocar as coisas que você precisa, as tarefas que você precisa no papel para você não esquecer, então não é para você. O florir, o desenhar, o fazer frufru não é para você, pelo menos não hoje. Primeiro, faça o simples para que funcione. Então faça essa folhinha, coloque na porta da sua geladeira, coloque aí aonde você tem um mural, alguma coisa que você possa pendurar, no espelho do seu armário, aonde for mais visível, onde você sempre olha, para que você consiga lembrar de fazer as suas tarefas, tá bom? Se você acha que tem alguma amiga, colega de trabalho, que você sabe que sofre com agenda, é aquela pessoa que fala assim, não sei por que eu compro agenda, eu nunca abro isso para poder olhar. Então, manda esse vídeo para ela que ela possa aproveitar esse conteúdo. E se você também gostou, se inscreva nesse canal, porque outros vídeos virão sobre organização da sua casa, organização do seu tempo, para que você possa realmente atingir as suas metas e crescer na vida em todos os aspectos, espiritual, profissional, pessoal. Um beijo e até mais!